O silêncio das pedras. Onde as pedras falam, cantam e rezam. Um programa cultural de Celeste Almeida, às quintas-feiras, de 15 em 15 dias, das 20 às 22 horas, na Rádio Lafões. E que está desse lado, eu digo boa noite. Boa noite, este é o programa O Silêncio das Pedras e sintoniza a Rádio Lafões de São Pedro do Sul. E hoje um programa bem diferente daqueles que tenho passado. Aliás, todos os ouvintes e aqueles que gostam de acompanhar o Silêncio das Pedras sabem que os meus programas são com os temas mais diversificados possíveis. Logo que sejam programas culturais, eu gosto de os fazer e gosto de os partilhar convosco. E hoje vamos fazer uma viagem por terras de Alenquer. Vamos falar da conquista de Alenquer aos mouros, das suas lendas, do seu património local, tanto material como imaterial. Para isso temos conosco Maria Eugénia Ponte, uma senhora da cultura alenquerense. Fique conosco, fique desse lado e vai ver que não se vai arrepender, porque conhecer Portugal, conhecer a nossa história, as nossas lendas, o nosso património e conhecer Alenquer, a Vila Presépio, são ingredientes que vos obrigam a ficar aí sentadinhos desse lado. Mas também podem estar a lavar a louça, acabar de fazer o jantar, a ver televisão, fazer como uma amiga nossa que põe a televisão sem som e unicamente vê as imagens para ouvir o programa O Silêncio das Pedras. Pode ir em viagem no seu carro, que é o caso de outra amiga que também esteve connosco aqui e que nos está a ouvir no seu carro. Tantas maneiras, tantas formas de ouvir o programa O Silêncio das Pedras. Eu sou Celeste Almeida, comigo Maria Eugénia Ponte. E vamos então cumprimentar Maria Eugénia Ponte e agradecer-lhe a sua presença aqui nos estúdios da Rádio Lafões. Muito obrigada, minha amiga Geninha, assim a chamo e assim a vou chamar ao longo do programa. Muito obrigada, eu Celeste, pelo convite. É com grande prazer que estou aqui na Rádio Lafões e muito obrigada a todos que nos fazem companhia esta noite, nestas duas horas, que espero gostem. E vão gostar com certeza. E para isso, a Geninha já andou a conhecer um pouco aqui da cidade de São Pedro Sul, não é? Encantou-se com o nosso lugar das termas. É verdade, eu já tinha vindo uma vez aqui com a Celeste, mas foi muito de passagem, não é? E era de noite, foi no inverno. E hoje não, hoje viemos mais cedo, com calma. Eu fiquei com uma visão, ainda que um bocadinho geral, não é? De São Pedro do Sul, uma zona lindíssima, uma cidade muito bonita. Tive muita vontade de parar noutros locais, mas pronto, parámos nas termas que de facto me encantaram. É lindo, a vossa terra é linda. Parabéns. Então o Rio Voga ali nas termas. É verdade. Poucas cidades se regozijam disso, não é? Ter ali o rio mesmo em pleno coração das termas. E depois o Palácio da Inatel. É verdade, nós estivemos lá a tirar fotografias ao pé. É verdade, uma das maravilhas que nós temos no nosso país, o Palácio da Inatel. Um edifício considerado mesmo um dos edifícios da Inatel mais lindos do nosso país. Eu também acho que sim, também concordo.
Mas nós não vamos falar das termas, nem sequer vamos falar da Inatel, vamos falar da Fundação de Alenquer, ou seja, vamos começar precisamente pela Fundação de Alenquer. Vamos até aos tempos do nosso Dom Afonso Henriques, ao tempo dos mouros e das lutas com os cristãos. O que é que a Eugénia Ponte tem para nos dizer sobre a formação de Alenquer? Até podemos recuar mais, porque a origem de Alenquer, que é uma pacata, uma vila, não é cidade, muitas pessoas pensam que é cidade, mas não é uma vila até relativamente pequena, cerca de 36 km de Lisboa, mas eu sou suspeita, mas a Celeste sabe que eu digo a verdade, e quem conhece Alenquer, ainda não ouvi ninguém dizer, ai, que terra tão feia. Não, é uma terra linda, linda, linda. Também tem um rio, que antigamente tinha mais água, agora tem menos, mas atravessa a parte baixa da vila. A vila é dividida, vá lá, em duas partes, a Vila Alta e a Vila Baixa, não é? Mas a Vila Alta, que será a parte mais antiga da... Mais antiga, exatamente, onde no tempo de Dom Afonso Henriques os mouros tinham o seu castelo. Mas nós ainda podemos recuar mais, porque há historiadores que atribuem a fundação de Alenquer ainda antes de Cristo. Inclusivamente, Damião de Góis atribui a que seja no ano 418 da nossa era, portanto já depois de Cristo. Até o próprio nome de Alenquer tem sofrido ao longo destes anos todos muitas mudanças. Há quem diga que Alenquer deriva de Alenquerque, que significa Templo dos Alanos. Existem também opiniões a dar aos suevos a instituição de Alenquer com o nome de Alencana. Também, por sua vez, os turdos, gente mais nobre da Lusitânia, segundo Estravão, são apontados como os primeiros a erguer a vila, à qual então chamariam de Alenquerque Cana. Frei Luís de Sousa opina que o nome de Alenquer foi Alano Querca. Portanto, eu não vou aqui dizer mais nomes. Não vamos discutir qual será a origem certa, não é? Exatamente. Porque perde-se na imaginação também, há muitas versões. Há várias versões. Agora, uma coisa não temos dúvida, é uma terra muito bonita, muito antiga, com muita história. Terra de rainhas, terra de lendas, que vale a pena visitar. Visitem a minha terra. E já que falou, eu conheço bem não, mas conheço o suficiente de Alenquer e também a Janinha sabe que eu sou uma apaixonada por Alenquer. Aliás, já fiz há uns tempos atrás um programa, quando eu fazia os programas à descoberta de Portugal. 4 ou 5 anos, não é? Sim, fiz mais. Fiz um programa precisamente sobre Alenquer também, onde tive o prazer de ter via telefone o Sr. Vereador da Cultura, Dr. Rui Costa, que estava a seguir o programa. Eu penso que até fez 2, Celeste, sem querer estar a interrompê-la. Não fez 2 sobre Alenquer? Eu penso que sim. É capaz. E na verdade, pronto, foi para mim um prazer eu estar a fazer o programa. Foi na Rádio Limite, não foi na Rádio Lafões. E de repente o telefone tocar e eu estou assim, e do outro lado da linha está precisamente o Sr. Vereador da Cultura, penso eu. Sim, é vice-presidente da Câmara Municipal de Alenquer, que estava também a ouvir o programa e até me deu os parabéns por esse programa. Eu também gostei muito, tive muito prazer em o fazer. E nós vamos falar então, vamos começar por falar, porque eu também gosto muito das lendas, da lenda da conquista de Alenquer aos mouros. Sim, então já... Havia a guerra entre cristãos e mouros, não é? Exato. Vamos então para a lenda da conquista de Alenquer aos mouros. Alenquer era um castelo que, por estar perto de Lisboa, interessava muito aos portugueses conquistar, a Dom Afonso Henriques, neste caso, para depois chegar a Lisboa. E não existe só uma lenda, existem várias, duas mais, não sei até que ponto se pode dizer que são credíveis, mas pronto, eu gosto muito destas duas. A primeira é que Dom Afonso Henriques, nas suas conquistas, deparou com Alenquer, fortemente defendida pelos mouros, e dentro das suas muralhas, na tal Vila Alta que falávamos há pouco, e que resolveu cercá-la. Mas não foi assim tão fácil. Foram passando os dias e os mouros mantinham-se alerta, estava a ser muito difícil conseguir a Dom Afonso Henriques os seus fins. Mas numa manhã em que o rei tinha resolvido invadir o castelo, ia o rei cristão, com o seu séquito, banhar-se ao rio, ao tal rio de Alenquer, que é o rio da Ota, chama-se rio da Ota, e fazer as suas correrias,
notaram que um cão grande e pardo que vigiava as muralhas e que se chamava Alão, porque naquela altura os cães daquele porte se chamavam Alão, calou-se e ele começou a fazer festas ao cão. E então o cão começou a caminhar para o castelo, como que a indicar ao rei que era a hora certa para invadir. Então o rei disse aos soldados, vamos atacar, porque Alão quer. Daí que um dos nomes atribuídos a Alenquer é baseado nessa lenda do Alenquer. Também há uma outra, mais brejeira, em que também mete um cão, também consta o cão Alão, e que era encarregado de levar as chaves na boca todas as noites, pela muralha fora, até à casa do governador Moro. E os cristãos, também com dificuldades como na outra, em conquistar o castelo, o que é que eles pensaram? Amarraram uma oliveira, uma cadela com cio, para atrair o cão e conseguirem tirar-lhe a chave do castelo. E assim conseguirem conquistar. Janina, eu até penso, e corrija-me se estou errada, o brasão não tem a ver qualquer coisa também com esta lenda? O brasão não tem lá o cão? Tem uma vaga ideia tem o cão no centro, o cão Alão, e depois à volta rodeado de rosas, mas isso tem a ver com o milagre da rosa, não é? Sim, e lá já lá iremos, essa renda da Rainha Santa Isabel. Exato. Pois eu tinha uma ideia que eu tinha visto o brasão e que de facto tinha lá o cão, esse cão desta famosa lenda. Até já estamos a falar no brasão e no milagre das rosas, podemos ir já para o milagre das rosas. Sim, porque não? Porque não é? Precisamente. Porque... É o milagre das rosas que não tem nada a ver com o que levais nesse manto, senhora. Não, são rosas, meu senhor. É uma versão diferente. É uma versão diferente. Há várias terras que reclamam que o milagre das rosas que aconteceu nessas terras. Uma delas é Alenquer. Um bocadinho diferente. Sabemos que a Rainha Santa Isabel, que viveu em Alenquer um grande período, que era, como todos sabem, não fosse ela depois declarada santa, uma senhora muito virtuosa, muito caridosa, gastava muito dinheiro ao rei, não é? Em obras de caridade, em albergarias para os mais necessitados, tudo isso. E então ela resolveu, apaixonou-se por Alenquer e resolveu construir uma capela que a Celeste também conhece, que é a Capela do Espírito Santo, que é perto, ao pé da capela, também uma albergaria para os viajantes a poderem descansar e seguir o seu caminho. E ela visitava, estava a acompanhar de perto as obras da ermida, quando um belo dia o rei lá apareceu, a ver se calhar o que é que ela andava a fazer. E ela nesse dia ela costumava, além do pagamento normal que fazia aos trabalhadores, também lhes costumava oferecer alimentos e outras coisas de primeira necessidade que eles ficavam muito agradecidos. Naquele dia que o rei lá apareceu, ela ofereceu uma rosa a cada um dos trabalhadores. Eles, por respeito à rainha, ficaram surpresos, não é? Porque o que é que para eles significava uma rosa? Era um gesto bonito, mas não lhes dava de comer, não lhes mandava à fome. Nem lhes ajudava a construir a ermida, exatamente, não é? Mas guardaram essa rosa e à noite, quando dentro dos seus gibões, chamava-se gibão ou casaco, que eles usavam naquela altura, quando chegaram a casa e foram às algibeiras do casaco, em vez das rosas tinham dobrões de ouro, que era a moeda da altura. Portanto, daí o milagre das rosas ter uma versão um bocado diferente. Até há uma outra lenda também que se atribui a que as fundações da ermida, a Rainha Santa Isabel escolheu o local e depois, quando foi visitar, já estavam feitas. Aquilo já apareceu feito, como por milagre. Como por milagre, não é? Como seria quase uma obrigatoriedade da ermida ser construída ali, porque os alicerces apareceram feitos numa noite, não foi? Exatamente, uma noite. Essa é a lenda que se atribui à construção da Igreja do Espírito Santo, portanto uma outra versão diferente daquela que toda a gente conhece do Milagre das Rosas, em que o pão é transformado em rosas porque o rei Dom Dinis não achava graça nenhuma a que a rainha andasse a gastar os seus dinheiros a ajudar os pobres, não é? E esta versão do Milagre das Rosas é totalmente diferente. A rainha oferece rosas aos trabalhadores,
uma rosa a cada um, e essa rosa depois converteu-se em ouro. E esse ouro foi para a construção, no fundo, da igreja, não é, Eugênia? Não foi, foi para os trabalhadores. Aí foi para os trabalhadores. Aí eu pensei que depois que esse ouro fosse gasto, digamos assim, na construção Ela da igreja. ofereceu a rosa A e a cada rosa um deles. transformou-se em cada um deles e a rosa transformou-se em do grão de ouro. Muito bem. Portanto, ficou com eles, com certeza. Essa igreja do Espírito Santo, porque Alenquer é rica em igrejas. Tem várias igrejas. Nada mais, nada menos do que 7 igrejas. Só na própria vila. Exatamente. É muita coisa. Sim. 7 igrejas numa vila. Uma vila tão É muito- pequena, quando não teria uma. Pois. Qual é que é considerada a igreja matriz de Alenquer? A igreja de São Pedro, onde eu Que é fui o batizada. padroeiro? Não, o padroeiro não é São Pedro. Ah, Mas também tem outra igreja muito, que é mais, para mim, é mais bonita de Alenquer, que é a igreja de São Francisco, lá em cima. Nós não chegámos, quando andámos a visitar, eu e a Celeste andámos a... uhum. Eu andei a mostrar a Celeste algumas das coisas bonitas que Alenquer tem, porque a Celeste conhecia era a parte baixa da vila, não é? Precisamente. E agora a parte alta. E não vimos tudo, temos lá a voltar. Pois, falta-nos aquela obra principal também, agora do Museu Damião de Góis. Sim, sim. Mas pronto, mas voltando Mas lá... ainda vamos falar desse museu, Vamos, não é? Um senhor sim, que sim. também merece ser falado. A Igreja do Espírito Santo. Mas a Igreja do Espírito Cá em Santo baixo. faz umas celebrações muito ricas, não faz, Geninha? As celebrações Sim, do sim. Espírito Santo. As festas do Império do Divino Espírito Santo, que se atribui, muita gente pensa que teve origem nos Açores, mas na realidade foi em Alenquer. Há quem Então foi de afirme- Alenquer para os Açores Sim. e não dos Açores para Alenquer. Exato, foram os alenquerenses que levaram para a Ilha Terceira, principalmente, o culto do Espírito Santo. Como é o culto em Alenquer desta época? A Geninha deve conhecer essas celebrações do Espírito Santo. Sim, a Igreja do Espírito Santo foi inaugurada, funcionava, mas estava já um bocado degradada, e foi restaurada e inaugurada no domingo de Páscoa de 2007. E esse domingo de Páscoa de 2007 foi o culminar das celebrações do Divino Espírito Santo em Alenquer, que ficaram interrompidas por uns tempos. Isto deve-se a voltar ao culto das festas do Divino Espírito Santo. Um senhor padre que teve muitos anos em Alenquer, que eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente e de conviver com ele. Convivi bastante, até fez de um dos meus livros, foi ele que fez a sinopse do livro, do Gaivota. Foi o padre José Eduardo Martins, que realmente era uma pessoa muito ativa, que era entusiástico a fazer as coisas, e a maioria das igrejas, agora já estou a falar já lá vou, o que a Celeste perguntou, estavam muitas já fechadas e a precisar de obras e tudo isso, e foi com ele que ele conseguiu congregar a vontade dos alenquerenses, uma série de pessoas, tinha aquela gente toda a trabalhar, ele trabalhava também ao lado das pessoas, e conseguiu reconstruir uma série de igrejas. Esta do Divino do Espírito Santo, que depois foi inaugurado, foi com presença do seu bispo e tudo, a sua patriarca, Dom José Policarpo, em 2007, eu acompanhei de perto, e foi o retomar das festas do Divino Espírito Santo em Alenquer, que deixe-me vir aqui à minha cábula, que eu até trouxe aqui assim. O culto divino. Vou retomar do Vou culto retomar do do Divino culto. Espírito O Santo. culto do Divino Espírito Santo, de acordo com o historiador português Moisés do Espírito Santo, tem origem na Antiguidade. Entre os israelitas, a festa de Pentecostes era celebrada 50 dias, 7 semanas depois da Páscoa, sendo uma das 4 festas importantes do calendário judaico, a Páscoa. Entre os hebreus, o termo Shavuot é assim uma coisa esquisita, faz referência à festa que começa 50 dias depois da Páscoa e marca o fim da colheita do trigo. A festa do Divino Espírito Santo é um eco das festas remotas dessas colheitas. A festa do Divino, o culto ao Espírito Santo sob a forma de festividade, no sentido que iria adquirir mais tarde, tem início na Idade Média em Itália,
com um contemporâneo de São Francisco de Assis, o abade Joaquim de Fiori, morto em Portugal no século XIV, e a festa do Divino Espírito Santo já se encontrava incorporada à Igreja como festividade religiosa, segundo reza um velho pergaminho franciscano depositado na Câmara Velha de Alenquer. A responsável por esta institucionalização da festa no sol português foi a Rainha Santa Isabel. Está tudo muito ligado à história de Portugal, sim, e de Alenquer em particular, está muito ligado à Rainha Isabel. A Rainha Santa Isabel. Que realmente mandou construir a Igreja do Espírito Santo e o retomar do seu culto. Uhum. Depois foi levada pelo... E é muito possível que isto tudo não tenha fundamento, e tem fundamento com certeza, porque Alenquer teve o primeiro convento franciscano em Portugal. E, como eu disse há bocado, estas festas também foram trazidas pelos franciscanos. Aquele convento que nós fomos ver lá em cima, sim, muito bonito. é o primeiro convento franciscano em Portugal. E foi aqui que realmente eles fundaram o primeiro convento, e a partir dali o culto expandiu-se primeiro por Portugal, por Aldeia Galega, nos Montes de Alenquer, depois Sintra, Tomar, Lisboa, e depois acompanhou os portugueses nos descobrimentos, nomeadamente no Brasil e nos Açores, onde ainda permanece com todo o vigor, principalmente na Ilha Terceira. O Sr. Vice-Presidente Rui Costa esteve precisamente na Ilha Terceira, agora neste último fim de semana, nas festas do Divino Espírito Santo, porque Angra do Heroísmo e Alenquer são cidades geminadas, como agora se chama, não é? Portanto, há um intercâmbio das nossas festas do Espírito Santo que acabaram no domingo de Pentecostes, este ano e todos os anos. Até vieram açorianos, terceirenses, para cá para fazer o boda, para ajudar, pronto, tudo isso. E nós também vamos de Alenquer para as festas com os Açores. Portanto, há uma partilha de saberes, não é? Entre Açores e Alenquer. Pois a Janinha há pouco disse que, de facto, Alenquer já remonta muito antes da nacionalidade e existia, segundo se consta, existia um castro, não é? Ou um povoado de encosta, e depois foi romanizado esses lugares no século II a.C. Isso na altura dos romanos chamava-se Gerábriga. Até agora o grupo cultural em Alenquer tem esse nome. Não era Alenquer, mas sim Gerábriga no tempo dos romanos. Isto estamos a falar do século II e III a.C., portanto, muito, muito antes da nacionalidade portuguesa. Nós vamos pôr agora um bocadinho de música, porque a Janinha vai falar durante muito tempo, porque é a Janinha que vai falar de Alenquer, e vamos deixar que descansem um bocadinho as suas cordas vocais. O Silêncio das Pedras, e estamos na Rádio Lafões. E hoje com uma convidada muito ligada e que muito sabe sobre Alenquer. Por isso está a partilhar todos os seus saberes connosco. Todos não, porque 2 horas não dá para a partilha de tanto saber. E Alenquer, de facto, é uma vila que muito tem que se lhe diga. Mas eu tenho alguém em linha. Vamos lá ver se consigo atender. Estou sim, boa noite. Boa noite. Boa noite, Dona Ana. Como vai? Conhece Alenquer, Dona Ana? Conheço. Ah, que bom. Eu estive há quase 20 anos em Lisboa, na Costa. Ai, viveu em Lisboa, portanto, se viveu lá 20 anos, conhece Alenquer, pois claro. Vila Franca de Xira, é? Uhum. E também andei nas avenidas ali pela Serra do Copo, da Serra do Monte Santo, portanto, lá para lá e Uhum. Muito bem. E o vinho, Dona Ana, e o vinho de Alenquer é muito bom. estou a gostar do programa, está-me a fazer a história que a gente Pois. na escola primária. É verdade. E vamos falar ainda muito mais. Alguma vez viu o presépio de Alenquer, Dona Ana? Por acaso, foi uma das coisas que eu nunca vi. E que é digno de ser visto. É porque eu acho que um dos nossos projetos
pelo menos em figuras de altura, do tamanho do corpo, não é? Do corpo humano, do tamanho real, e é lá na encostinha. Mas nós vamos saber a origem desse presépio, o porquê de existir esse presépio. Exatamente. Vamos saber, porque a Dona Eugénia sabe tudo isso e muito mais. Ah. É verdade, Dona Ana. Um beijinho para a senhora também. Muito obrigada por estar desse lado. Muito boa noite. E foi a Dona Ana, que é daquelas senhoras que se eu estiver na limite, acompanha na limite, se eu estiver na Lafões, acompanha na Lafões. Se eu falar daqui, ela também ouve. Sim. A Janinha que não tem os fones, mas a Dona Ana ouve, sim. Mas, como muita gente, não é? Como muita gente. Daqui vão para a limite e da limite vêm para aqui, como é óbvio. Aqui não há concorrência desleal. Não, É bonito. não há concorrência desleal. Eu estive logo à vontade, o diretor daqui da Rádio Lafões pôs-me logo à vontade, se tiver que falar noutra rádio, depois esteja à vontade. E eu na limite falo da Lafões e na Lafões falo da limite, que é nas rádios onde eu faço programas e com muito prazer os faço. Mas vamos então continuar, e já que estivemos a falar na Igreja do Espírito Santo, ligada à sua lenda do milagre das rosas da Rainha Santa Isabel, e também à lenda em que apareceram os alicerces feitos durante uma noite, não é? Porque a Rainha queria precisamente ali naquele lugar a construção da Igreja do Espírito Santo feita, vamos falar do presépio de Alenquer. E tem uma parte dramática, não é, Geninha? A origem. Então vamos ouvir o porquê do presépio de Alenquer. Na realidade, também podemos recuar um bocado em relação ao presépio em si, como nós fazemos nas nossas casas por altura da época natalícia, que há muito hábito e a tradição, e cada Deus continua assim, e na minha casa nunca se fez árvore de Natal, fez-se sempre presépio. O presépio foi trazido para Portugal pelos franciscanos, porque quem introduziu a tradição de se construir um presépio foi precisamente os franciscanos em Itália. Trouxeram, como eu disse há pouco, em Alenquer foi construído o primeiro convento franciscano, é muito possível, e há quem afirme sem sombra de dúvidas que é verdade. Há provas disso, em documentos, que o primeiro presépio foi feito em Alenquer, foi construído em Alenquer. Mas Alenquer até há uns anos chamava-se Vila Presépio, e é ainda conhecida por Vila Presépio, mas oficialmente agora chama-se há uns anos esta parte Vila Presépio de Portugal. Pois, ela foi muito tempo Vila Presépio, agora é Presépio de Portugal. De Portugal. Exato. E de facto começou a ser conhecida por Presépio de Portugal ou por Vila Presépio, também dá para ao mesmo, porque começou a ser construído naquela encosta que divide a Vila Alta da Vila Baixa, um presépio de figuras monumentais, com cerca de 6 metros alguns. Pois, eu falei tamanho real, mas não é tamanho real, não é? É muito superior ao tamanho real. Ao longe parece real, mas... Sim, ao longe parece. Mas as figuras maiores, há maiores e mais pequenas, porque... Portanto, o presépio está espalhado numa dimensão enorme da encosta. Exato, está na encosta toda, precisamente ali, assim, naquela parte logo abaixo do edifício da Câmara, que é um edifício que se E quando lá falamos em presépio, Janinha, não nos referimos unicamente à família sagrada com o menino Jesus. Estão lá muitas cenas, até de lavadeiras. São cerca de 20 peças. 20 peças, é muita coisa. Os Reis Magos, Os Reis as Magos, ovelhinhas, os pastores. Portanto, as peças maiores são de cerca de 6 metros, como eu disse há pouco, e tem 2 anjos da guarda, precisamente ao pé do gradeamento junto à Câmara Municipal. É muito bonito à noite, tudo iluminado. Tudo iluminado, é lindo, vale a pena ir a Alenquer só para ver o presépio. E eu acredito que haja muita gente que se desloca a Alenquer na altura precisamente do Natal. Sim, para verem o presépio. Há sempre no primeiro fim de semana de dezembro, normalmente ao sábado, é inaugurado o presépio, com fogo de artifício, muito bonito, e depois, pronto, mantém-se até ao fim de... Janinha, mas o presépio também não está ligado à catástrofe das cheias? Sim, senhor, sim. Eu ia falar nisso a seguir.
É que eu sei um bocadinho sobre Um Alenquer. bocadinho não, muito também. Em 1967 aconteceram as chamadas cheias, as grandes cheias, que na zona de Alenquer não foi só, não destruíram, só mataram mesmo pessoas. Não propriamente na vila, foram cerca de 50 pessoas à volta disso que morreram. O resto foi, a parte baixa ficou praticamente destruída, porque as águas atingiram muitas casas até ao primeiro andar. Foi em 1957? Não, foi em 66. E depois em 67 é que começou a ser. Não, as cheias foram em 67. E no ano seguinte já estava. 67, sim, eu dizia 57, mas não, é 67. É 67. No ano seguinte, e durante essas cheias, gerou-se uma grande onda de solidariedade em Alenquer, em que se esqueceram inimizades, esqueceram-se diferenças entre se é pobre, se é rico, não interessava. Toda a gente ficou afetada e toda a gente se ajudou. E foi tão bonito. Aliás, até havia, eu penso que foi a Geninha que eu ouvi, histórias de famílias desavindas e que na altura das cheias se ajudaram a salvar. Histórias verídicas. Por exemplo, de uma família que morava na chamada Rua Triana, que é uma daquelas ruas ali da parte baixa, e que um morava no resto de chão, outro morava no primeiro andar. E eram de tal maneira, zangaram-se, não é? E eram inimigos mesmo, as famílias, que quando se encontravam na rua mudavam de passeio só para não se encontrarem e moravam por baixo e por cima. As águas começaram a subir de noite, os que moravam no resto de chão começaram cada vez a subir para os móveis e aflitos, e entretanto começaram a ouvir uns barulhos no primeiro andar, que não sabiam o que é que estava a passar lá, o que era. O vizinho do primeiro andar, que era inimigo do vizinho do resto de chão, fez um buraco no soalho para conseguir puxar toda a família, salvou a família inteira, conseguiu puxar para o primeiro andar e eles salvaram-se de morte certa. Portanto, na hora H, as pessoas põem de parte, não é, as suas raivas, as suas inimizades e ajudam-se umas às outras. E isso nunca é que é em Alenquer aconteceu esta onda de solidariedade como a seguir às cheias de 1967. Umas cheias que devastaram não só Alenquer, mas também muitas regiões perto. Mas vamos ver quem temos em linha. Estou sim, boa noite. Estou sim, boa noite. Estou. Ou desligo ou não ouço. Alguém estava a tentar ligar. Estávamos a dizer que essa cheia não foi só em Alenquer, não é, Janinha? Houve uma aldeia, a aldeia das Quintas, por exemplo, que é tudo ali perto de nós, é entre o Carregado e a Castanheira do Ribatejo, que ficou praticamente toda destruída e as pessoas morreram. Eu lembro-me perfeitamente, eu era miúda ainda, mas lembro perfeitamente que o meu irmão, na madrugada do dia a seguir à cheia, que foi de noite, quando foram lá contar, tinha acontecido, há uma desgraça, nas Quintas morreu muita gente, e o meu irmão tinha lá o grande amigo dele, e meteu-se em cima da bicicleta e foi de bicicleta ver o que é que tinha acontecido com o amigo. Eu tenho isto gravado. Ele chegou a casa a chorar porque não só o amigo que tinha morrido, como toda a família do amigo. Meu Deus. Tinham sido encontrados todos no quarto, em cima do guarda-vestidos, no quarto dos pais. Penso que era o amigo do meu irmão, tinha uma irmã e os pais. E depois pronto, por exemplo, uma família que morasse praticamente toda naquela região, foram todos afetados, não é? Ele foi inclusivamente enterrado com roupas que o meu irmão deu, não é? Foi realmente dramático, e não só nas Quintas, também noutras localidades, porque aquilo foi... Nas Quintas é uma pequena aldeia, Uma pequena aldeia. Não vão as pessoas pensar... Até Louras. Não vão as pessoas pensar que Quintas, que seria uma quinta onde vivia só uma família. Não, vivia lá mais gente, até porque morreu lá bastante gente nas Quintas. Nas Quintas praticamente quase toda a gente. Foi quase toda a gente, não foi? Eu ouvi falar em 100 e tal pessoas. Sim. E foi até, na altura, era o Salazar, não é? Que mentiram inclusivamente em relação aos números de
mortos, para não valorizarem tanto o que tinha acontecido, não sei, por razões políticas, não é? Porque também, quando as pessoas se unem, no tempo do fascismo, quando havia grande união das pessoas, era um bocado suspeito, eles não eram muito receptivos a que isso acontecesse. E então, precisamente para não dar tanto nas vistas, mentiram, ou porque de certa maneira também foram responsáveis, não pelo que aconteceu, foi uma catástrofe natural, mas foi depois pela falta de assistência que se devia ter dado. Falta de assistência, falta de esgotos das águas, não é? Claro que haveria muitas mortes teriam evitado se no tempo do Salazar, nesse sistema vigente, não houvesse um bocadinho mais de olhos para certas localidades, e não havia, e não é verdade. Saiu a não ir contar e fiquei surpreendida com testemunhos, com relatos e testemunhos. Olha, inclusivamente do padrinho do Fernando, o padrinho de casamento do meu marido, que também teve assim mesmo a ver que não se salvava. Ele tinha uma loja na altura e foi na tentativa de salvar alguma coisa, não é? As águas começaram a subir e ele lá em cima das prateleiras, foi subindo, quando depois, entretanto, quando conseguiram lá ir buscar, não é? Quando aquilo depois começou a descer, ele ficou lá na última prateleira, a tiritar de frio, não é? No inverno. Depois até pensava que ele não estava bom da cabeça, porque ele começou a vestir camisas de noite que tinha ali, que era o que tinha naquela prateleira, para se manter mais quente, porque até as águas descerem e depois conseguirem lá ir tirá-lo, ainda demorou um certo tempo. Portanto, há pessoas que ainda estão vivas, não é? E que contam esses relatos, não é? Esses relatos vividos na primeira pessoa. Sim, devia ter sido de facto uma tragédia, foi mesmo uma tragédia. E quem está ainda vivo, essas memórias jamais serão esquecidas. Nós somos feitos de memórias que nos fazem felizes, mas também de muitas memórias que nos fazem sofrimento, não é? Que nos causam dor ainda ao recordá-las. E essas senhoras que passaram por essas cheias de Alenquer, ao recordar, claro que ainda causam dores. E foi por causa dessas cheias, penso eu, que se fez o presépio, não foi, Génia? Depois, como as pessoas se uniram de tal maneira, foi uma maneira de homenagear essa solidariedade. No ano seguinte, construiu-se pela primeira vez o presépio, portanto em 68, e até agora continua todos os anos a ser montado na encosta. Na encosta, na parte mais alta. Claro que já sofreu, já não são as imagens originais, não é? Porque depois fica ali ao São tempo. Imagens de madeira, não é? É madeira e metal, e é uma mistura de materiais. Depois as pinturas, depois como são pintadas, não é? Então, com o tempo também se degrada e tem vindo, o mestre São Mário também fica sempre envolvido nessa. Aliás, o mestre São Mário era o presidente da Câmara. Da Câmara nessa altura, sim, eu recordo-me que ele era. Mas, portanto, o presépio começou a ser reconstruído não para homenagear o que aconteceu, que isso não é de homenagear, mas sim a solidariedade que as pessoas conseguiram formar entre elas para se ajudarem e ultrapassarem aquele problema. Muito bem, e vamos fazer novamente mais uma pausa. Já sabem os nossos ouvintes que não podem sair deste lugar, porque muito mais vamos ouvir sobre Alenquer. E nós vamos continuar o programa O Silêncio das Pedras, continuar sem ser com esta música tradicional portuguesa para descansarmos as cordas vocais de Maria Eugénia Ponte, ela que hoje nos está a falar da linda Vila Presépio, Alenquer. Já recordámos algumas coisas, falámos na fundação de Alenquer, na lenda da conquista de Alenquer aos mouros, em que entra o cão Alain. Falámos também na lenda do Milagre das Rosas, da Rainha Santa Isabel, que tem a ver com a construção da Igreja do Espírito Santo, das suas celebrações do seu culto, da Vila Presépio, da causa que levou a vila a inaugurar este presépio, portanto das cheias de 1967. E agora vamos falar de Damião de Góis. Damião de Góis, que falando de Damião de Góis, nós temos que ir até à Inquisição.
Damião de Góis nasceu no século XVI, em 1502, portanto logo no início do século XVI, um senhor que conheceu Inácio de Loyola. Mas eu tenho a certeza que Maria Eugénia Ponte nos irá dizer tudo isto e não sou precisa eu para falar de Damião de Góis, o seu berço em Alenquer, um homem que, coitado, foi preso. E tudo tem a ver com a Inquisição, com o Santo Ofício. Vamos lá, Geninha, falar deste grande historiador, deste grande senhor, deste grande diplomata, deste grande humanista, Damião de Góis. Humanista. Principalmente humanista. Damião de Góis é talvez das figuras mais importantes do seu tempo, ou talvez, ou os alenquerenses afirmam que sim. Teve uma vida bastante atribulada, andou pela Europa fora, conviveu com muita gente, voltou para Portugal, teve problemas com a Inquisição, como a Celeste disse, daí também que foi inaugurado há pouco tempo aquele museu que nós tivemos lá à porta, mas não conseguimos, porque estava fechado à segunda-feira, o Museu Damião de Góis e das Vítimas da Inquisição. Portanto, não é por acaso que o museu está dedicado a Damião de Góis e às vítimas da Inquisição, porque ele foi vítima. Eu penso Geninha, eu penso que todos os ouvintes saberão o que é a Inquisição, o Santo Ofício, portanto era mais ou menos um tribunal, entre aspas, quem fosse contra as leis da Igreja, por exemplo, recordem-se de Joana d'Arc, por exemplo, que foi queimada viva, acusada de bruxaria. Portanto, havia uma certa... eu nem sei como é que é de explicar. A Igreja não aceitava muitas das coisas que até eram verdades. Por exemplo, o caso de Galileu Galileia, que também foi um dos perseguidos pela Inquisição, porque dizia que não era o Sol que andava, mas sim a Terra que andava à volta do Sol, e coitado, ele teve que desmentir aquela verdade, tão verdade que hoje conhecemos que era verdade, teve que desmentir essa verdade, e para não ser morto, não ser queimado vivo, que era da maneira de acabar com as pessoas que fossem contra certas coisas da Igreja, ele teve que dizer que não, senhora, que a Terra não andava à volta do Sol, mas sim o Sol à volta da Terra. Isto para fugir à fogueira, Portanto, eu penso que as pessoas agora já ficam a saber assim um pouco mais do que era a Inquisição. Era um tribunal, o Santo Ofício, em que quem fosse contra certas leis, certos dizeres, quem soubesse mais do que aqueles que estavam no poder, que era a Igreja e os reis, tinham um fim muito triste. Ou seja, toda a gente que está um pouco à frente, ou muito à frente do seu tempo, assusta os governantes, assusta as entidades oficiais, religiosas e não só. E foi o que aconteceu com a Galileu Galilei, com tantos outros. Geninha, é uma parte negra da nossa história. É verdade. Falar da Inquisição é uma parte negra da nossa história. Muita gente atribui a Inquisição apenas à Igreja Católica, mas outras igrejas também a praticaram. Também a praticaram. E se calhar, de outra forma, continuam a praticar. Se calhar. Se calhar, de outra forma, continuam a praticar. Quantas atrocidades não se... E quantos inocentes não morreram, não é? Vítimas também desse fanatismo, vá lá, não é? Eu, por acaso, agora estava-me a lembrar do célebre processo dos Távoras, não é? É outro. Se aproveitaram. Foram tantos, uma família praticamente inteira. E o sofrimento que lhes causaram. Umas mortes tão atrozes. E afinal foi só por vingança, não foi? Por vingança, porque o Marquês de Pombal tinha um bocado de receio dos Távoras, porque eram pessoas de poder, e ele tinha receio porque também não gostava de ver o lugar dele em perigo. E até houve aquela armadilha do atentado contra o rei, e de acusarem os Távoras. Poderem acusar Portanto, tudo isto, nós teríamos muito que falar, mas agora estamos a fugir um bocado para a outra parte da história, mas tudo por causa da Inquisição, que é para as pessoas saberem um pouco, quem não sabia, o que era a Inquisição. Era um tribunal que existia, mas um tribunal bastante negro. É verdade. Mas voltando a Damião de Góis. Damião de Góis passou grande parte da sua vida nos países mais cultos da Europa, contatou com figuras eminentes do seu tempo, com quem comungava as ideias humanistas, que assustavam os governantes. Apaixonado pela literatura e pela arte,
era grande apreciador de música, era realmente uma pessoa assim muito à frente do seu tempo. Também era compositor, executante. 4 de abril de 1571 é preso pela Inquisição, que reabriram um processo iniciado há 26 anos atrás, em 5 de setembro de 1545 em Évora, por denúncia de um jesuíta, salvo erro, de nome Simão Rodrigues. 5 anos depois desta feita em Lisboa, foi preso sob a Inquisição, a acusação de práticas heréticas. Pois é, acusado de heresia, não é? Pois, exato. Damião afirmará mais tarde que o motivo dessas denúncias foi, lá está, a tentativa de impedir que Dom João III o nomeasse mestre das letras e E o Damião de Góis, ainda, no fundo, ainda teve um bocadinho de sorte, entre aspas, porque aqui não é sorte, era a realidade. Ele ainda teve sorte do rei Dom Manuel I e do rei Dom João III ainda terem um bocadinho de consideração por esta personagem. Sim, que depois, daí ele nunca ter ainda sofrido, nesse reinado, os males da Inquisição. Mas depois... Houve várias tentativas que foram sendo adiadas, várias tentativas de o condenarem, foram sendo adiadas, mas há quem diga que a morte dele ainda não está completamente esclarecida e que foi morto pela Inquisição. Pois há quem diga que ele foi assassinado, não é? Sim. Ele com 69 anos tenho a impressão que foi preso pela Inquisição. Há muita especulação. Foi acusado de também ter a lepra, não era? Porque ele estava cheio de feridas. Um crime na altura também está doente, não é? Teve esse problema. Nós pensamos bem como é que uma pessoa como o Damião de Góis, que estudou na Universidade de Pádua, que conheceu pessoalmente Santo Inácio de Loyola, portanto, uma pessoa que estava habituado à corte, aos reis, como é que de repente é acusado de heresia e a Inquisição prende-o e tem uma morte tão triste. Exatamente. Mas os alenquerenses, porque ele era de Alenquer, têm o seu Museu de Damião de Góis. Ainda há pouco tempo, não é, Jenny? Sim, foi inaugurado há pouco tempo. Eu até sei, tenho aqui uma cábulazinha, que eu tive de trazer umas cábulas, obviamente, não é? Claro. Mas pronto, foi em setembro de 2002. Pronto, 2002, Não. portanto. Não foi nada. Isso foi quando ele portanto, o Damião de Góis foi sepultado na Igreja da Várzea e este museu foi uma reconstrução dessa igreja, onde ele foi sepultado a primeira vez. Aí onde está o museu existia uma igreja, era? Existia, era a Igreja da Várzea, onde o Damião de Góis foi sepultado onde foi batizado também. Foi lá que ele foi batizado e depois, quando morreu, foi sepultado lá. E depois, mais tarde, porque a igreja ficou degradada e pronto, estava praticamente em ruínas, foi transladado para uma outra igreja de São Pedro, onde permanece ainda, embora também haja muita especulação, porque quando foram abrir o túmulo encontraram ossos de vários corpos, vão lá, não é? Portanto, havia lá um cemitério, digamos assim. O que também era muito comum nas igrejas, hoje em dia. Sim, exatamente. Nesse tempo, estamos a falar no tempo dos reis, não é? Era muito comum enterrarem os corpos precisamente nos fundos, nos terrenos das igrejas. Daí, se calhar, haver lá mais ossadas. Até quando nós fomos ao convento de São Francisco, tínhamos lá túmulos também, andámos lá a ver. Sim, precisamente. Precisamente. Nessa igreja da Várzea foi reconstruída e está a funcionar atualmente um museu, do Museu de Damião de Góis e das Vítimas da Inquisição, que vale a pena ser visto, realmente vale a pena ser visitado. O que é que se vê lá dentro, Janinha? Vamos imaginar que estamos a entrar no Museu de Damião de Góis. A Janinha que o conhece, eu não conheço. A primeira coisa que nos chama a atenção, tenho que conhecer mesmo, a primeira coisa que nos chama a atenção é o contraste entre o antigo e o moderno. Porque as paredes mantiveram as paredes ainda com as pedras da capelinha, da capela, não tiveram a rebocar nem a tapar, portanto ainda está ali assim muito a origem do que praticamente a igreja só tinha as paredes, não é? E depois tem uma parte escura em contraste com a cor das paredes e a luz que vem daquelas janelas em ogiva. Uma parte escura, onde vamos tendo vários painéis e depois tem também uma mesa digital, onde se pode consultar
grande parte da história sobre Damião de Góis, sobre a Inquisição, sobre a presença dos israelitas, dos judeus, em Portugal, e nomeadamente na zona de Alenquer. É muito interessante e, pronto, temos sempre lá um senhor ou uma senhora que eu tenho Ser de Cicerone. a servir de Cicerone, que nos vão ensinando e explicando aquelas coisas todas, e é muito interessante, de facto, visitar. Eu tenho que visitar. Quem Mas se como interessa por história... nós, precisamente, quem gostar de história, é algo que não pode falhar, a visita ao Museu Damião de Góis. Eu, por acaso, que foi inaugurada em 2017. Ainda é recente. Porque quando andámos por lá, eu recordo-me a Eugénia ter dito que tinha sido inaugurado há bastante pouco tempo. Mas naquele dia estava fechado, não é? Tive azar. Mais uma pausinha, porque ainda temos mais uma hora de programa, Geninha, para falar. Portanto, ainda vai cansar muito mais essas cordinhas vocais. E nós aqui estamos para continuarmos o programa O Silêncio das Pedras, aqui na nossa Rádio Lafões, da linda cidade de São Pedro do Sul. Hoje que estamos a conhecer muito de Alenquer, na voz de Maria Eugénia Ponte, uma senhora que está muito ligada à cultura alencarense. E Maria Eugénia Ponte falou há pouco do convento de São Francisco, parece que um dos primeiros conventos da Ordem de São Francisco a serem construídos em Portugal. Seria, Geninha? Foi mesmo o primeiro. Foi mesmo o primeiro. Então, o que nos quererá dizer sobre o convento de São Francisco, que eu tenho o prazer de conhecer, já conheci? Ele foi fundado em Portugal em 1222. Foi fundado por Dona Sancha, filha do rei Dom Sancho I. Porque naquele local existia o antigo Paço Real da Vila. Já está bem, como a Celeste fomos lá visitar e viu, está bem conservado, graças a que funciona atualmente lá o lar de idosos da Santa Casa da Misericórdia e tem havido um cuidado especial em preservar o convento. Nós fomos ver a Capela de Santa Sancha. Fomos. Mas só aquela parte ali das arcadas, daquele poço, aquele jardim todo bem arranjado. E não sei se a Celeste reparou, nós entramos no painel de azulejos, não sei se eu chamei a atenção. Chamou. Que da entrada para os claustros, que datam de 1719, 1721. São realmente, de facto, foram recentemente restaurados, mas são muito lindos. Era uma obra de Policarpo de Oliveira Bernardes, um dos artistas principais do denominado Ciclo dos Mestres, que nesta obra acentua o seu caráter barroco e utiliza uns tons de azul mais carregados do que o habitual. Para quem visitar Alenquer, de facto, o museu, o convento de São Francisco é imprescindível ser visitado. E não é, mesmo quem chega lá e veja as portas da entrada para os claustros fechada, não tenha problemas. Porque as pessoas mostram, porque eu recordo-me para vermos a capela da Dom Sancha, estivemos à espera que alguém nos viesse com uma chave. Foi uma prima minha até que veio abrir-nos a porta da capelinha. Basta pedir. Normalmente também é pena a Igreja de São Francisco, descendo aquelas escadas que têm entrada também ali, normalmente está fechada, só abre ao culto todos os domingos. E quando há cerimónias lá, casamentos, batizados ou outros, porque não é a igreja matriz, não é? É a igreja de São Pedro. Mas aquela igreja é muito mais linda. Para mim é a igreja mais linda. Também pertencia ao convento e que foi também restaurada no âmbito daquelas obras que eu falei há pouco, levadas a cabo com a iniciativa do Sr. Padre José Eduardo Martins. Quando se entra nos claustros, do lado direito há uma porta que dá acesso ao lar de idosos. Se não se encontrar ninguém, pode-se entrar por essa porta e há de se encontrar alguém a quem se peça para visitar o resto. Tem duas colunas no claustro, na sala do capítulo, e o jardim com a cisterna no meio, que são de facto muito bonitos.
Se formos lá, não sei se foi com a Celeste, se andámos lá à procura, antigamente quando se faziam estas obras, os pedreiros sinalizavam as pedras, sim, andámos, sim, encontramos sim, lá as sim, pedras sim. Aliás, assinadas. foi o que aconteceu ali no Mosteiro da Ermida, aqui de Castro Daire, também é monumento nacional, que também é conhecido pelo monumento das siglas, precisamente porque as pedras têm símbolos. Sim. E há quem diga que de facto foram os canteiros, não é? Os que trabalhavam a pedra, que sinalizavam as suas pedras. Agora, se é essa a origem ou não, não sabemos. Não sabemos. Mas tem lógica, não é? Naquele tempo fazerem uma sinalização das pedras para saberem o número de pedras que estavam a pôr, a colocar, sei lá. Isto também acontece ali, também temos. Eu chamei a atenção para o relógio de sol ou não? Também. Tem um relógio de sol que é antiquíssimo. Foi também do lado direito. E se der para subir ao primeiro andar e visitar a Capela de Santa Sancha, que antigamente também vale a pena, mas no tempo de Dona Sancha eram os aposentos dela, portanto, os aposentos da princesa. Como veem, Alenquer é um local lindo para se visitar, fica relativamente próximo de Lisboa, não é? 30 e poucos quilómetros não é nada. Para quem vai para lá, vale a pena sair ainda. Antigamente, antes de haver a autoestrada, passava-se por Alenquer, pela Nacional. E há muitas pessoas que se recordam, até paravam no mirador que existia na Estrada Nacional para ver a vista de Alenquer. Fica muito bonita, assim, vista ao longe. Agora, atualmente, com a A1, para onde toda a gente vai pela autoestrada e não ainda hoje conversávamos isso, que de facto fazermos viagens pelas autoestradas perdemos muita da nossa riqueza a nível geográfico, porque não vemos as localidades, não vemos o que elas têm ali em Brito Belo. E de facto, quem vai daqui para Lisboa pela autoestrada não vê, por exemplo, a Vila de Alenquer. Não é que se fôssemos pela Nacional, ver-se-ia. Via-se no tempo do Natal, com o presépio e tudo, era passagem obrigatória, ou melhor, paragem obrigatória. Olha, Aninha, mas Alenquer também tem uma ligação com o nosso grande Luís Vaz de Camões, o nosso maior poeta, não é? Dos Lusíadas. Sim. Porque ele, pelo menos num canto dos Lusíadas, fala em Alenquer. Que ele diz: criou Portugal na verde e cara pátria minha de Alenquer. E fundamentado neste canto, há muitos historiadores que atribuem, como há outras terras também acontece isso, mas atribuem que Camões seria natural de Alenquer. Mas não está provado que seja. Mas que ele passou um determinado tempo da sua vida em Alenquer, é possível que sim. Ele também era um bocadinho, como é que eu hei de dizer, como é que eu hei de chamar, como é que chama estes rapazes que eram muito irrequietos, que eram muito, era controverso, ele também não era daqueles de baixar a cabeça ao rei, não é? E se calhar, olha, seria de lá, e numa das suas travessuras foi expulso de Alenquer, sei lá, e foi mandado para Macau. Antigamente, assim como foi mandado para Macau, porque antigamente 30 e tal quilómetros já era uma distância considerável. E é muito possível, se ele se portou mal com o rei, soube qualquer coisa. Ele foi algumas vezes lá para fora, precisamente pelo seu porte, não é? Pelo menos é o que nos diz a história. Pelo menos é o que nos diz a história. Agora, há outras coisas, se não está provado que Camões fosse de facto de Alenquer, mas Alenquer é uma extrema riqueza, mesmo sem o nosso Camões, não é? Basta termos o Museu João Mário, não é? Exatamente, e pronto, mesmo está relacionado a Alenquer com gente também de alta linhagem, como Dom Dinis, a Rainha Santa Isabel, como já falámos, Dona Leonor Teles, Dona Catarina, Tristão da Cunha, Dom Tomás de Noronha, Visconde de Chanceleiros, Hipólito de Cabaça. Até já houve um museu que agora está desativado, que era o museu do aquele Hipólito de Cabaço. Palmira Bastos, a grande atriz, que não era propriamente da vila de Alenquer, mas sim do conceito de Alenquer, da aldeia Vinha, há o museu Palmira Bastos até. António Correia Baran, Salvador Ribeiro de Sousa, Manuel Mesquita Estrelo, o infante Dom Duarte nasceu em Alenquer,
11.435. Portanto, estas coisas estão provadas mesmo. Pois, há Se documentos. Há documentos. Se ele quer, se é a terra natal de Camões, não está provado, mas Não está nós gostamos de provado, pensar que sim. Nós sabemos que a nossa história, muitas das coisas não há que se prove, não há maneira de se provar, porque não há documentos escritos, não há registros escritos, não é? Há só a voz, disse que aconteceu, que foi assim. Mas aquilo que está escrito, nós não duvidamos, como é óbvio. Mas já que falámos do Museu João Mário, por que não falar? Porque também ir a Alenquer e não visitar aquele museu, ali respira-se arte. Sem dúvida. É uma Quando se coisa... entra, aquela porta, É uma coisa não sei se vocês sabem, mas esplendorosa. era uma casa de família de João Mário, portanto era a casa de João Mário. Era a casa deles. Era. Aí ali era onde eles viviam mesmo. A família viveu ali, ele na altura vivia num prédio que é mesmo pegado ali, mas tinha ali aquela casa também que pertencia à família. Aquilo, pertencia a ele. pronto, lá está, aquilo quase que era um solar, não é? É. Quase que era um solar. Mas Museu João Mário, de quem também a Geninha está à vontade para falar, porque até escreveu um livro, a biografia deste senhor, não Sim, foi? escrevi. Um senhor que eu também tenho o prazer de conhecer, que é um senhor já com uma certa idade, não é? Já na casa dos seus 80 e... 7 ou 6. Pois, na casa dos 80 mas de uma juventude que faz inveja a muitos jovens, de uma disposição, uma alegria, um sorriso contagiante, e depois de uma humildade que é muito raro ver-se a uma pessoa com tanta arte dentro dele, porque só quem for a Museu João Mário é que ficará a conhecer a dimensão da arte deste senhor. E, no entanto, uma humildade que é uma coisa impressionante. Até o próprio museu é a imagem do mestre João Mário. Porque o mestre João Mário podia aproveitar a sua casa para um museu onde se poderia apreciar as obras do João Mário. E não é assim. Ele, Não há só lá obras do João há Mário. muitos pintores conhecidos, outros menos conhecidos, mas ele partilha o seu museu, não é? Que é seu. Embora agora, há uns anos, esta parte, a Câmara é que, portanto, tem lá uma funcionária e que toma conta do espaço, vamos lá, mas continua sempre a ser pertença do Sr. João Mário, mas ele partilha, tem a humildade de não querer expor só as suas obras, mas também as obras dos seus amigos, obras de outros pintores com quem ele trocava quadros. Tem cerca E depois de aquela 400 exposição, obras. quantas? Cerca de 400. Muita coisa, muita coisa. Eu sei, aquilo também não tem só Tem um piso, não é? Nós Tem vários. depois subimos para cima. Aquelas obras é mesmo só para a exposição. Não vão as pessoas pensar que podem chegar ali e comprar, adquirir um dos quadros ou do mestre João Mário ou de outro pintor. É mesmo coleção só particular dele. é a coleção particular É. dele. Interessante. Então isso alguém... Ele tem quadros, estava sob a responsabilidade só do mestre João Mário, abria a pedido, não é? Quando havia excursões que iam lá visitar e tudo isso, abria, mas ele não tinha possibilidade de ter uma pessoa ali permanentemente e com tudo a despesa que envolvia, luzes e tudo isso, não é? E fez uma parceria com a Câmara já talvez há uns 10 anos, por aí, em que a Câmara é que não é explorar, porque as visitas ao museu tudo é gratuito, não é nada. Claro, claro. Foi uma. Veja lá como é que o mestre João Mário é para salvaguardar, continuar a ser tudo gratuito no museu, desde visitas a eventos e tudo, nunca se paga nada, portanto, nós vamos para Lisboa, já se paga em tudo e mais alguma coisa. É verdade. E lá não, ele acho que colocou mesmo esta cláusula quando fez o acordo com a Câmara. Portanto, aqui ninguém Aqui, pode ganhar dinheiro. Não é para ganhar dinheiro. Isto é para mostrar divulgar. gratuitamente e para o espaço ser utilizado gratuitamente. Exato. E fazem lá os eventos, até eu já lá estive em alguns eventos, não é? Nesse museu, até de lançamentos de livros da Geninha e de pessoas amigas. De facto, é uma pessoa espetacular. É. O João Mário é uma pessoa que... E depois tem um amor além que Se o mestre João Mário nos estiver a ouvir, até pode nos estar a ouvir e com certeza muita gente... Ele foi operado há uns anos.
Pois. semana. E muita gente de Alenquer nos estará a ouvir, mas o telefone não está católico. Nós mandamos daqui um beijinho muito grande, Muito grande, com muito carinho. com muito carinho para as pessoas que nos estão a ouvir. Deixando este grande senhor, o mestre João Mário, e o seu museu, que vale a pena visitar, e é um espaço que obrigatoriamente tem que ser visitado, não só a quem for a Alenquer, mas todos os portugueses, porque ali é um lugar onde se respira arte, como vê, um dos maiores da Europa, não é? Como diz a Janine. Particulares, claro. Vamos agora ao Marco dos Caminhos e Estradas da Malaposta. Também tem a ver com o Concelho de Alenquer, que é carregado, precisamente a freguesia onde vive Maria Eugénia Ponte, não é? E a Celeste já passou pela estrada da Malaposta. Pois, eu já passei por lá. Quando vai para a minha casa, Uhum. Alenquer e o Carregado em particular, neste caso já saímos da vila e agora já vamos para a periferia. O Carregado é a maior freguesia do Concelho de Alenquer e é desde sempre, agora ainda mais, mas desde sempre conhecida como um cruzamento de caminhos, não é? Desde o tempo dos reis, a primeira linha férrea foi inaugurada em Portugal, foi de Lisboa, Vala do Carregado, ou Carregado, e o Marco dos Caminhos é precisamente e a estrada da Malaposta é precisamente a estrada que passa quando nós saímos da estrada nacional e atualmente e cortamos para a minha casa. Há ali um marco que a Celeste nunca reparou, está lá mais, porque a estrada foi rebaixada com a construção da autoestrada, mas tem um marco a indicar a direção que se devia tomar. Porquê? Porque um bocadinho mais à frente da minha casa existe ainda hoje a Quinta da Bem Posta, que era antigamente a Quinta da Malaposta, que era onde as diligências puxadas por cavalos, onde se transportava não só o correio, como encomendas e também pessoas, não é? Depois os cavalos tinham de descansar de noite, não é? E ficavam lá naquela estalagem, vamos lá. Era muito bonita a quinta, que é particular, atualmente. Eu lembro-me quando era miúda de lá ter ido uma vez visitar e estava com frescos pintados à mão, os tetos, lindíssimo. Agora não sei se ainda está, já há muitos anos que não vou lá. Portanto, esse caminho era para quem queria ir para as Caldas da Rainha. Se deslocava de Lisboa e depois ia para as Caldas da Rainha. Se seguisse em frente, iria para Santarém, não é? Lá está Alenquer, e neste caso Carregado em particular, é uma zona de bons acessos. Atualmente nós temos autoestrada, temos comboio, temos autocarro, até podemos ir de barco, não é? Não é carreira há só turística, carreira turística pelo Tejo, mas não é só de agora, que é uma zona de boas estradas, também já do tempo dos reis. Eu uma vez dei-me ao trabalho, eu e o Fernando, e fomos lá ler o que estava escrito no marco, e depois há um outro lá mais à frente, nesse marco ali, assim, quando se corta, o primeiro marco dos caminhos, que faz parte da heráldica do Carregado. Tem precisamente também um marco no meio que assinalar isso, e depois faz assim duas linhas cruzadas a assinalar o cruzamento dos caminhos. Era junto desse marco que eu esperava a caminhoneta para ir para a escola. Passava ali a caminhoneta. Um dia demos-nos ao trabalho e fomos lá ver o que estava escrito, e eu até tenho aqui a cábula. Diz lá assim: estrada que se dirige, com este português arcaico, a Santarém, ano 1788. E do lado voltado para a Estrada Nacional, lê-se, isto é do lado voltado para a Estrada Nacional, do outro lado lê-se estrada que vem das Caldas da Rainha. Esta indicação leva-nos a crer que esta estrada, possivelmente construída em cima de antigos caminhos, não é? Já funcionava muito antes de 1850, ano a que se atribui o início da construção da Estrada Real entre Lisboa e Caldas da Rainha, passando pelo Carregado, Alenquer e Ota.
se por essa estrada, como eu disse há bocado, lá iam os passageiros nas suas diligências, 6 lugares, só levavam 6 pessoas, puxadas por 4 cavalos, e quer saber o preço da passagem entre o carreado e a outra? Quanto? E podiam levar 33 arráteis de bagagem, que são cerca de 15 quilos. Era de 720 réis em primeira classe e de 480 em segunda. Já havia primeira classe e segunda. Já primeira, só com 6 lugares já havia primeira e segunda. Muito bem, muito bem. O que a Geninha nos conta. Mas também vamos a uma tradição religiosa, vamos para a Missa das Andorinhas. Que tradição é esta, Geninha? A Missa das Andorinhas e é própria da vila ou de alguma aldeia do Concelho de Alenquer? Não, é de uma aldeia do Concelho de Alenquer, que é Cabanas de Torres. E lá está, eu há bocado, nós nunca podemos criticar os outros. Eu há pouco criticava, entre aspas, que havia muitas pessoas do Concelho de Alenquer que não conheciam o Museu João Mário. E esta tradição, que tem séculos, eu não a conhecia também. Só há relativamente poucos anos é que alguém me falou. Acontece na Quinta-feira da Ascensão, que é feriado municipal também ali em Alenquer e nos concelhos limítrofes, e alguém me falou na Missa das Andorinhas, eu, curiosa, eu e o Fernando lá fomos, lembras-te, Fernando? Não tem mal nenhum, nós estamos acompanhadas pelo marido da Janinha, não é? Fomos então a Cabanas de Torres à Missa das Andorinhas, que acontece na Quinta-feira da Ascensão, à 13h. É uma tradição centenária, ou talvez milenar, segundo me disseram, cujo tempo e significado se perderam na memória dos mais velhos. E eu fiquei a perguntar a mim próprio, mas porquê este ritual, não é? Que relação haverá entre as andorinhas que são libertadas no final da missa e enquanto se celebra a adoração do Santíssimo e a ascensão de Jesus ao céu, que se celebra nesse dia, da Quinta-feira da Ascensão? Como a Celeste sabe, no catolicismo, a ascensão de Cristo ao céu significa a sua participação na sua humanidade, no poder e autoridade de Deus, e a festa da Ascensão é uma das grandes festas do calendário litúrgico. Muitas terras onde não é feriado, logicamente que se celebra no domingo a seguir à Quinta-feira da Ascensão em Alenquer, que também se celebra em termos litúrgicos, mas é feriado nacional, há uma feira da Ascensão também nessa altura, e deste ano lá fui, com a Leonor e a Maria, olha, fomos ali à noite, e este ano também associaram a feira da Ascensão e do Cavalo, da uva e do cavalo. Mas voltando à Missa das Andorinhas, eu lembro-me que nesse ano que fomos lá, que foi já há uns aninhos, esta parte, há uns 5 anos, para aí, ou 6, que lá fomos. Aliás, também tenho pessoas conhecidas e amigas lá. E então o Sr. Padre referiu que a tradição tinha como significado dar graças a Deus por toda a criação, pela importância de todos os seres, todos os seres vivos têm para a vida e para Deus. E eu perguntei, mas porquê as andorinhas? Porque a andorinha simboliza a esperança, a boa sorte, o amor, a fertilidade, a luz, a ressurreição, a pureza, a primavera, a metamorfose, a renovação. Por isso é que eu tenho lá 2 ninhos de andorinhas e temos um cuidado naqueles ninhos. Não tocar. Porque não se pode tocar, não é como a minha mãe fazia antigamente, que como elas ia com uma vassoura. Uma vez o Fernando ficou todo chateado quando chegou lá e ela tinha destruído o ninho das andorinhas. Porque é muito bonito elas voltar no ano seguinte e voltam ao ninho, não é? Voltam ao mesmo ninho, exatamente. Ora, se nós... a andorinha é conhecida como a ave da partida do regresso. Sim, sim. Migra no inverno e depois retorna no verão, muitas vezes para o mesmo ninho. Se estiver destruído, possivelmente... Terá que fazer outro. Ou faz outro, ou... E também tem arte, a andorinha a fazer um ninho. É muito giro. Tem ali, ali com lama, com porcaria até de animais, não é? Penso que também. Mas faz ali tudo. Uma mistura. É. Aquelas nós evitamos interferir, se pusermos lá de volta, temos medo que as incomodemos e que elas se vão embora. Mas elas lá
estavam pondo E só deixam uma entrada tão parece uma janelinha estreitinha, só. tão estreitinha. E quando as andorinhas, depois os ovos eclodem e as andorinhas Começam a começam a espreitar. espreitar com os biquinhos, é tão É giro, bonito, tão é giro. bonito. Mas então, esta tradição, voltando à tradição da Missa das Andorinhas em Cabanas de Chão, eu fiquei espantada quando libertaram, eles vão na noite anterior apanhar as andorinhas ao campo e depois, coitadas, também eu questionei-me se seria bom para elas, porque elas ficam presas em gaiolas, ficam um bocado Mas só assustadas. numa noite, não é? Mas só numa Porque noite. elas depois são Depois libertas. são libertas e depois a capela tem, a igreja tem as janelas e as portas abertas e elas depois acabam por sair. Às vezes ainda andam ali assim um bocadinho Tontas. mas acabam. É fácil apanhar as andorinhas? Não será muito fácil, mas eles, como é que eles fazem, não sei. Pois, como é que eles farão para apanhar as andorinhas, não Vão à é? noite, Boa noite aos meninos. vão à noite aos ninhos. Ah, é? Deve ser. Vão à noite aos ninhos. Pois. Muito bem. Uma tradição muito interessante. Além daquela tradição mais conhecida de apanhar a espiga, não é? Também existe lá na zona de Alenquer, como em muitas outras zonas. E como é que é essa tradição de apanhar a espiga? Então, também vão, eu ultimamente não tenho feito isso, mas no tempo da minha mãe lembro-me que ela fazia sempre questão de apanhar a espiga. Faz-se um passeio, logo, regra geral, logo de manhã, e vamos apanhar espigas de vários cereais, flores campestres, raminhos de oliveira, e forma-se um ramo que se chama mesmo o ramo da espiga. Da espiga, que ainda não há muito tempo que foi, o dia da espiga, não foi? Sim, foi há pouco tempo. Não sei exatamente a data, mas foi há pouco um tempo. mês, se calhar, atrás. Este ramo deve ser colocado atrás da porta de entrada, pelo menos a minha mãe colocava sempre, e só deve ser substituído no ano seguinte por um novo ramo. Portanto, É para dar sorte, não é? Cada uma das. A Cidade sabe isso, mas pronto, alguns ouvintes talvez não saberão, mas cada uma Das ervas de, tem o seu tem significado. A espiga é o pão, o malmequer é o ouro e a prata, a papoeira o amor e a vida, a oliveira o azeite, a paz e a luz, a videira o vinho e a alegria, o alecrim a saúde e a força. Portanto, tem este significado. E há outra coisa interessante ligada à Quinta-feira da Espiga, que é chamado também ali na zona, não sei se noutras zonas também será chamado assim, era chamado o Dia da Hora. Eu lembro-me que a minha mãe chegava, chamava o Dia da Hora, porque havia uma hora, e diziam que havia uma hora ao meio-dia, em que tudo parava, em que as águas dos ribeiros não corriam, Os passarinhos não os leitos não cantavam. coalhavam, o pão não levedava e as folhas se cruzavam. Era nessa hora que se colhiam as plantas para fazer o ramo da espiga e também se colhiam as ervas medicinais. Em dias de trovoada queimava-se um pouco da espiga no fogo da lareira para afastar os ramos, os raios. Os raios. São estas tradições antigas Sim. que se vão por dentro um bocadinho, embora nas escolas e ali, por exemplo, no Conselho de Alenquer, eu sei que no infantário e tudo isso se continua a incentivar o apanhar da espiga e se ensina aos meninos a tradição da Quinta-feira da Ascensão, Quinta-feira da Espiga. Ó Janinha, é só mais uma coisa, porque depois também quero falar sobre o evento que vai acontecer amanhã. O dia da espiga ainda fazem, muita gente ainda fará, ainda irá apanhar para fazer o raminho. E o peditório ao Santo Antoninho também se faz ainda por lá, Em Alenquer não, faz-se em Lisboa. em Lisboa. Ainda se É fará. mais uma tradição de Lisboa. Que também teve a origem, penso que com um terremoto este, não foi? Acho que tem a origem do peditório ao Santo Antoninho, se não me engano, tem origem no terremoto. Aliás, há muitas tradições e muitas expressões, até muitas expressões típicas em Lisboa e tudo, que têm origem no No terremoto de terremoto, 1755. sim. O meu marido, quando era novo, andava a pedir para o Santo Antoninho e fazia aquelas, não fazias? Porque esta tradição, que eu Aqueles saiba, altares que eu de Santo tenha António. conhecimento, aqui para cima não Mas existia. nós lá em Alenquer não Fazem o peditório a Santo Antoninho, é como nós aqui em cima. Mas vão de porta em porta, não é? As crianças com o saquinho pedir uma esmolinha para o Santo Antigamente, em Antoninho. Lisboa, faziam os altares E montava-se altares na rua. na rua, ali em posições as pessoas estratégicas. passavam. As pessoas passavam e eles lá pediam.
Se calhar é para comprar uns repousados e umas coisinhas assim, não é? Aliás, algumas crianças diziam, não sei se ainda fazem isso, uma esmolinha para o Santo Antoninho, mas outras já dizem uma moedinha para o Santo Antoninho. Portanto, já lhes interessa mais a moeda do que... Janinha, o que é que acha que poderá ter deixado por dizer sobre Alenquer e que não quer de maneira nenhuma que fique por dizer? Porque eu também quero falar com a Maria Eugénia Ponte sobre os filósofos de Palma e Meio. Isso ficou muito por dizer Muito sobre, por dizer, sobre claro. Alenquer, não é? Olha, eu estou-me a lembrar de uma visita antiga, embora não pertença ao concelho de Alenquer, mas ao concelho do Cadaval, porque a Serra do Monte Junto está dividida pelos dois concelhos, mas uma visita que eu recomendo muitas vezes a quem se interessa por estas coisas da história e da origem das coisas, à Real Fábrica do Gelo na Serra do Monte Junto. E visitar a Serra do Monte Junto, que é ali tão pertinho de nós, de Alenquer, e que também muitas pessoas são capazes de morar na zona e nunca lá foram, e é lindíssima, e tem espécies animais que só existem ali mesmo no Monte Junto. Lá em cima, no alto da serra, tem uma vista espetacular em que se vê o Tejo e para ali fora, se o dia estiver descoberto, portanto é lindo também. Em termos religiosos, a Sãozinha, que está em vias de ser canonizada, portanto está a decorrer o processo de canonização. A Sãozinha, que era aquela santa, não é? Aquela menina. Ainda não é santa, não foi? Sim, mas para o povo já era santa. Para o povo já é santa. E, que, aliás, já são atribuídos milagres, não é? A Sãozinha. E é com base nesses milagres que o processo está a decorrer no Vaticano, só que estas coisas demoram muito tempo. Muito. Ela vivia em que... Obrigada. Eu, como falei no Monte Junto, lembrei-me de... Portanto, não pertence ao Concelho de Alenquer. Pertence ao Concelho de É logo a Alenquer. seguir também a Alenquer. A Brigada, que é no pé da Serra do Monte Junto, perto também de Cabanas de Torres, que falámos há pouco. E a Sãozinha tem, há bocado quando falámos, por acaso lembrei-me também, quando falámos no Calabão, houve uma altura, a história de Alenquer está muito ligada também a cães. Houve uma altura, e isto já no meu tempo, em que vêm, Sãozinha é muito querida por pessoas aqui do Norte, que vão muitas vezes em excursão lá visitar o túmulo, que está no cemitério de Alenquer, onde ela está sepultada, vão visitar a casa onde ela viveu, que funciona não só aquela casa como outras espalhadas pelo país, em lares para raparigas que têm dificuldades económicas ou órfãs. Portanto, e houve uma altura que a minha mãe contava que existia um cão que estava, portanto, Alenquer, a parte alta é de difícil acesso, há autocarros, carros ainda é fácil, mas autocarros não, é impensável um autocarro ir até ao Convento de São Francisco, não está a ver ali, de maneira que os autocarros ficavam junto à Câmara de Alenquer, o edifício da Câmara, lá está outro, não falámos, e que é lindíssimo também, pode ser visitado e tudo isso, mas então ficavam ali os autocarros estacionados e um cão andava sempre por ali, e depois saíam os grupos para ir visitar, que iam a pé até ao cemitério para ir visitar o túmulo da Sãozinha, e o cão ia sempre à frente, a ensinar. Durante anos houve até que morreu, coitadinho do cão, este animal parecia que era a missão que ele tinha em Alenquer, que era encaminhar os visitantes do túmulo da Sãozinha. Que engraçado. Mas isto é mesmo verdade, isto aconteceu mesmo. Mas há muito mais coisas dignas de nota, mesmo na própria vila, nos arredores também, no concelho, Merciana, outra, também tem uma lenda já não sei muito bem essa lenda. E o concelho de Alenquer é todo bonito. É muito lindo, de facto, é muito lindo. Eu gosto muito de Alenquer. Não sei se é por ter lá pessoas muito queridas, o caso da Janinha, mas aquele Raposo também, um beijinho para ela, Dr. Rui Costa, também um grande abraço, o mestre João Mário, outro grande abraço. Tenho lá pessoas de quem gosto muito. Janinha, o programa está quase a chegar ao fim.
Eu vou só pôr um bocadinho de música e depois iremos terminar com Filósofos de Palmo e Meio, está bem? Sim. Qualquer fartei-me dançar aqui. Quando estiveram aqui os cantares de Figueiredo de Alva, terminámos aí em grande aqui a dançar no estúdio. E agora também eu acho que estávamos a correr esse risco, não é? De terminarmos aqui a dançar. Pois, Janinha, antes de terminarmos o programa, vamos falar do dia da manhã para Maria Eugénia Ponte. Um dia da manhã que todos nós esperamos que vá acontecer com muita alegria e principalmente com muito carinho e muito amor dos amigos. Filósofos de Palmo e Meio. Afinal, o que é isto, Filósofos de Palmo e Meio? É um livro, Celeste. Pois, eu sei que é um livro. Conversas deliciosas entre miúdos e graúdos, seguidas de breves considerações promotoras do desenvolvimento psicossocial e emocional na infância. Os graúdos é Maria Eugénia Ponte e seu marido Fernando, e os miúdos são os seus 3 netinhos. Sim, também há aí mais um primo e uns amigos também que também entram numa outra conversa, mas essencialmente são conversas que nós temos, situações que acontecem também em todas as outras famílias, possivelmente, de uma maneira ou de outra, mas que com os nossos 3 netos, mas que eu Adi, que sou Adi, preocupada que no futuro eles se esquecessem, ou eu própria me esquecesse de falar nisso, e houve conversas tão giras que eu comecei a escrevê-las para depois, talvez, pensei na altura, talvez fazer uma edição de autor, e só para ficar impresso. Para um dia lhes oferecer, olha, vejam aqui as vossas traquinices quando eram crianças. E para os nossos autores verem o tipo destas conversas deliciosas, eu vou ler um pequeno textinho. Este livro, Filósofos de Palmo e Meio, está, o seu conteúdo é precisamente conversas tidas com estes 3 meninos netos da Di, que é Eugénia Ponte, e o seu marido Fernando, que o chamam de, ajudem-me agora, É o Bofá. é o Fã, não é? Fã. Foi a Leonor que batizou o avô e a Di. Portanto, eu não sou avó de sangue, mas sou avó de coração. Eles são netos do meu marido. E então, a Leonor, a mais velhinha, que atualmente tem 10 anos, batizou-nos a Di e é o avô Fã. E os outros agora são gêmeos, um casalinho de gêmeos de 7 anos, também nos chamam da mesma maneira. E nós até gostamos. O Noah é precisamente um dos meninos que é gêmeo com a Melanie, não é? Exato, é. A Leonor é a menina mais velhinha, que hoje tem 10 anos. 10 aninhos. Mas em 2015, portanto, em outubro de 2015, mais ou menos há 4 anos, no regresso do infantário, resolvemos visitar uma amiga na sua firma que comercializa motos e acessórios, entre outros artigos e serviços. O Noah adora motas e tratores, pelo que as crianças iam gostar com toda a certeza. Claro que adoraram. Sentaram-se numa moto 4 pequena, ficaram eufóricos. De novo no carro, a Di explicou que se chamava Moto 4 porque tinha 4 rodas, e o Noah resolveu referir-se às motos conforme o número de rodas. E aquela Moto 2 grande, disse o Noah. Não é Moto 2, é só moto. As outras é que se chamam Moto 4 por terem 4 rodas, percebes? Respondeu a Di. Então, se tem 2 rodas, é Moto 2, interpelou o Noah. Não, é só mota. Com mais rodas é que... Mas Noah interrompe a explicação todo sabichão. Oh, e sabes que há motos sem rodas? Sem rodas? Sim, as motas d'água.
Esta, por exemplo, é um exemplo de uma das conversas deliciosas que temos no miolo deste livro, Filósofos de Palmo e Meio. São imensas conversas, mas este livro tem uma especificidade que não têm os outros. É que foi feito em parceria com a nossa autora, Maria Eugénia Ponte, que está aqui comigo, mas com uma psicóloga, Raquel Azevedo Freitas. E o papel dessa psicóloga é precisamente a Geninha que nos vai explicar qual o papel da psicóloga aqui dentro do livro. Sim, sem a contribuição da Raquel, o livro seriam só conversas deliciosas entre miúdos e graúdos. E ficávamos por aqui. As pessoas achavam piada, riam e identificavam-se com elas. Com a Raquel a colaborar neste livro, dando a sua explicação à luz da psicologia sobre as situações, sobre dicas sobre como reagir, sobre ler nas entrelinhas o que é que o Noah, Melanie ou Leonor queriam dizer com determinada pergunta ou resposta que deram. Portanto, todo este trabalho que a Raquel Azevedo Freitas fez veio enriquecer de tal modo o livro que ele passou de conversas deliciosas para filósofos de palmo e meio. Porque se tornou, quanto a nós, e é essa a nossa intenção, numa ferramenta ao serviço de qualquer educador, ou cuidadores, pais ou avós, tios, professores, porque está acessível, não é uma psicologia, não é a aplicar termos muito complicados em nada, é de forma a que todos possam perceber e muito elucidativa. Eu própria fiquei muito admirada quando vi o trabalho dela e eu registrei aquela conversa que ela comentou porque achei engraçada. Ou interessante do ponto de vista, achei que, olha, que engraçado ele ou ela estarem a pensar isto. Mas que ela explicou porquê. E porque é que eles, por exemplo, há uma conversa muito simples, que entre eles os dois, que é um monólogo, que é a Melanie, muito rapidamente, eu sei de cor, Melanie pergunta ao Noah, sabes o que é mentira? E ele fica a pensar e diz assim, a mentira é enganar as pessoas. É dizer coisas que são erradas, uma coisa assim deste género. Mas uma resposta muito simples. Depois a Raquel pegou nesta conversinha tão simples e foi a explicar que se enquadrava na maneira de raciocinar daquela faixa etária, não sei o quê, e fez uma pergunta muito interessante no fim. Se esta pergunta tivesse sido feita não a Melanie a fazer ao Noah, mas a Melanie fizesse a uma pessoa adulta, certamente não seria tão bem respondida, porque nós adultos temos uma maneira de muitas vezes de complicar as coisas e as explicações e não as reduzir ao essencial, que foi o que o Noah fez. Achei muito, muito interessante. E depois tem outros temas também que as conversas abordam, como o bullying, como a questão de ter, muitas vezes, às vezes, de darmos um castigo aos nossos meninos. Nós sabemos que as crianças são muito criativas, não é? E originais e muitas vezes vão buscar coisas que nós próprios ficamos sem saber a resposta que temos que dar, que é o caso desta conversa deliciosa. Quando eu era pequenino, havia dinossauros? Perguntou Noah. Não. Quando eras pequenino, não havia dinossauros. Já estavam extintos, respondeu a Di com serenidade. Ainda a Di estava a pensar como é que ia explicar a um miúdo de 5 anos o que era extintos. Já ele concluía. Já percebi. Os grandes mataram-nos todos. Di ficou a olhar para ele e a pensar se devia desenvolver o assunto e como. Mas eis que Noah surge não com uma nova pergunta, mas com uma afirmação. Também já sei o que é intestino. Perguntei ao avô Fã e ele explicou-me. Sim? E o que é? Inquere Di, correspondendo à expectativa da criança. É uma coisa que leva a comida que não presta para o rabo e depois fazemos cocó.
explica Noá sem hesitações. Depois desta, Adi deu uma das suas gargalhadas, mas Noá, muito sério, explicou mais em detalhe. Pois, nós comemos, a comida vai para o estômago, ele aproveita a boa e manda a má para o intestino. E remata todo orgulhoso. O avô Fã é muito esperto. Pois, o Noá é um menino cheio de interrogações, mas o que lhe vale é que tem um avô esperto e que sabe explicar as coisas de forma a que uma criança de 5 anos entenda, coisa que nem sempre diz sabe fazer. E é verdade. E depois cá está o trabalho da psicóloga logo de seguida no ângulo correto. Portanto, é um livro que, como os autores, os ouvintes já puderam ver com estes 2 pequeninos textos, tem textos que nos levam à risada, apesar da sua seriedade, e depois tem o papel da psicóloga que, com os seus saberes, não é? Específicos de uma psicóloga, nos ensina, nos explica até o porquê destas conversas e como devemos agir perante este tipo de conversas com estas crianças. É isso mesmo, Celeste. Aí está a sinopse do livro. Ora, muito bem, está a ver? Janinha, e amanhã este livro estará? Sim, amanhã será. Portanto, este livro tem 2 lançamentos. Já teve um no sábado passado, em Alenquer, também somos 2 autoras, não é? E agora, amanhã, sexta-feira, dia 5 de julho, será o lançamento na Maia, porque é a terra da Raquel Azevedo Freitas. Muito curiosamente, só vou dizer uma coisa, antes de dar mais pormenores sobre o lançamento. O facto de nós não nos conhecermos pessoalmente, só nos conhecemos no sábado, segundo a Raquel, foi muito importante para o trabalho dela, porque assim ela conseguiu ser completamente isenta, porque nem me conhecia a mim, nem conhecia Os meninos, nem conhecia os meninos. Eu dei-lhe a matéria-prima e ela, foi mais fácil para ela, fez um melhor trabalho também porque não foi influenciada pelo facto de conhecer os meninos. Por acaso não tinha pensado nisso, achei interessante ela focar nisso. Então, O lançamento, então, para completar, será na Maia, amanhã, dia 5 de julho, às 21h30, na Biblioteca Municipal da Maia. Então, o meu querido ouvinte e a minha querida ouvinte, se é avó, avô, pai, mãe, professor, educador, tio, primo, mais velho, não percam esta oportunidade. Amanhã, na Bíblia, os ouvintes já viram que é uma obra que promete e que valoriza muito a nossa estante, porque é um livro que nós teremos que ter sempre à mão, principalmente quem tem crianças, porque este livro é um manual que nos ensina a agir e todos nós sabemos que lidar com crianças não é fácil. Sabê-las entender, saber ler nas entrelinhas delas não é fácil. E este livro, de facto, é um manual, um instrumento, uma ferramenta de trabalho com um papel fundamental de uma psicóloga. Ide amanhã até à Biblioteca Municipal da Maia, às 21h30. Olha, aproveitem e quem não me conhece, será uma boa maneira também de me conhecer, não é? Porque eu também lá estarei, se Deus quiser, a acompanhar a nossa Maria Eugénia Ponte e a nossa psicóloga. E se esteve desse lado e gostou do nosso programa, nós também gostamos muito de estar na vossa companhia. Eu despeço-me até 2 a 15 dias, se Deus quiser, e agradeço do fundo do coração à nossa Maria Eugénia Ponte, que fez aqui um programa de partilha de muitos saberes. Eu é que agradeço à Celeste, agradeço também à Rádio Lafões, à rádio que nos recebeu esta noite, e a todos os ouvintes que estiveram desse lado. Espero que tenham gostado e espero por vós, os que estiverem mais perto, pelo menos, amanhã, na Maia. Na Maia. As noites estão muito saborosas, não é? Não está frio. É uma boa maneira
de partilharmos, até muitas vezes de nos conhecermos, porque quantas e quantas vezes o ir a lançamentos e apresentações de livros serve também para se conhecerem rostos novos e caras novas. Eu conheço muitas pessoas precisamente em eventos deste género literários. Se não fosse um lançamento, nós possivelmente Nunca nos teríamos conhecido, porque foi precisamente, penso que numa obra de Contos de Natal, se não me engano. de Loures. Ainda O do Ivão Loures dos Marques, Lobos. precisamente, o Ivão dos Lobos, que foi precisamente no Museu João Mário, em Alenquer, precisamente. Foi aí que nos conhecemos e desde aí nunca mais nos largamos. É verdade, Celeste. Eu gosto muito da Celeste. Eu também gosto muito da Eugénia. Eu também gosto muito da Geninha. E também gosto muito de todos os ouvintes que estiveram desse lado. Despeço-me, deixando-vos um abraço do tamanho do mundo. Sejam felizes e façam alguém feliz. Até 2 a 15 dias, se Deus quiser. Boa noite.